Tudo bem, gente? Então, meu nome é José e eu sou um dos professores, então, que trabalha com a frente de Biologia B, que aborda os assuntos, então, ligados aí à ecologia e também à botânica. Então, nesse primeiro momento aí, a gente vai estar trabalhando a questão da ecologia, certo? E por enquanto, então, a gente está fazendo esse sistema de revezamento. Então, na primeira semana de aula ali, o professor Ayrton passou a parte de conceituação ecológica para vocês. Então, nessa semana, quem vai dar aula sou eu, certo? E a gente vai falar um pouquinho de cadeia e teia alimentar. Tudo bem? É, Deixa aqui nesse primeiro slide também o meu e-mail de contato. Então, qualquer dúvida referente à aula, podem perguntar, não tem problema. Sempre que possível, eu estou checando os e-mails. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a falar propriamente de teias e cadeias alimentares, a gente tem que falar um pouco de fluxo de matéria e de energia, que é isso que está intimamente ali ligado, então, com a questão das cadeias e teias. Então, esse fluxo que existe, ele é graças à interação de fatores abióticos e bióticos, ou seja, de uma interação que acontece entre coisas não vivas e coisas vivas, ok? Por isso que a gente tem aquele A na frente ali de abióticos. Esse A, ele está negando alguma coisa. E nesse caso, negando que seja algo vivo. Mas como assim interação entre uma coisa viva e uma coisa não viva? A gente chama de fatores abióticos fatores como o ambiente físico em que o organismo está vivendo. Então ali a gente vai constatar que tipo de solo a gente tem ali, qual que é o clima que está envolvido ali, tem muita chuva, tem pouco, é um clima mais árido, mais úmido. Então esses são tipos de fatores abióticos, ok? E os bióticos, daí a gente está envolvendo os organismos vivos mesmo, desde uma bactéria lá até um elefante, ok? Então a gente tem que ter essa noção de que tanto os organismos vão modificar o ambiente físico deles, quanto esse ambiente físico vai estar interagindo com esses organismos, ok? Para a gente ter então esse controle de fluxo de matéria e energia, ok? E como que esse fluxo ele flui, certo? Então ele vai fluir através dos organismos vivos, ok? Tanto a matéria quanto a energia. E a gente diz que ela flui através de níveis tróficos. O que são níveis tróficos? Então a gente tem três classes básicas de níveis tróficos: os produtores, os consumidores e os decompositores. O que seriam esses organismos produtores? Como o nome deles já diz, eles são responsáveis por produzir algo. Mas produzir o quê? Nesse caso, eles são a base ali. É eles que são responsáveis por fornecer energia para todas as outras classes de níveis tróficos que a gente viu ali, ok? Então ali são organismos capazes de produzir o próprio alimento. Por isso eles são os produtores. Eles que são capazes de pegar a energia que vem lá do Sol e transformar essa energia, que é uma energia luminosa, em energia química e poder passar essa energia química para frente, ok? Então a gente diz que os produtores, eles são autótrofos, ou seja, são capazes de produzir o próprio alimento. São eles que vão captar a energia que o Sol manda para a Terra e vão converter essa energia luminosa numa energia química capaz de ser usada pelos seres vivos para as mais diversas funções no organismo, ok? E quem seriam esses consumidores? Como o nome também já sugere, são os organismos que vão se alimentar de outros organismos.
Então, eles precisam de outro organismo para sobreviver, porque eles têm que se alimentar de alguma coisa. Então, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles têm que ir atrás, têm que caçar e se alimentar de outro ser vivo, para então obter a energia que tem nesse organismo, ok? Por isso a gente diz que eles são heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento, ok? E quem seriam esses decompositores? No final das contas, tanto os produtores quanto os consumidores um dia vão morrer, certo? É uma das poucas certezas da vida é que um dia ela acaba e esses organismos ali que vão produzir ou que vão consumir, eles vão ser mortos um dia, certo? Vão morrer. E, muito importante, os decompositores vão realizar a ciclagem de matéria, que é o quê? Eles vão pegar esses organismos que já morreram e vão começar a decompor eles, liberando para o ambiente esses compostos que um dia fizeram parte dos organismos ali que já morreram, para que organismos que estão vivos consigam captar esses compostos do ambiente, ok? Mas eles também são heterótrofos, tudo bem? Justamente porque eles se alimentam de outros organismos. Por mais que esses organismos estejam mortos, eles ainda precisam de outro organismo para se alimentar, ok? Os decompositores não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles vão se alimentar de matéria orgânica morta, ok? Vamos falar um pouco mais desses níveis tróficos aí, então. A gente diz que os organismos, eles estão no mesmo nível trófico quando eles possuem hábitos alimentares semelhantes, ok? Então, os produtores, todos são capazes de produzir o próprio alimento, certo? Então, eles fazem fotossíntese, seja uma planta, uma bactéria, uma alga. Esses produtores, eles são capazes de produzir o próprio alimento deles. Então, eles ficam no mesmo nível trófico. Os consumidores, eles são aqueles, que nem eu falei para vocês, que vão se alimentar de outros organismos, seja de produtores ou de outros consumidores, ok? Então, a gente tem aqui exemplos de consumidores. A gente tem os animais, os protozoários, ok? São um dos principais exemplos de consumidores, certo? E que nem eu falei agora há pouco, no final das contas, todos esses organismos vão ser decompostos pelos chamados decompositores, que seriam então as bactérias e os fungos, ok? São organismos bem importantes e a gente vai falar mais sobre eles lá para frente. Então, agora que a gente entendeu um pouco essa ideia de níveis tróficos, a gente começa a colocar isso numa cadeia alimentar para entender como que é essa relação entre os organismos ali num ecossistema, ok? Então, o que que a gente está observando ali? A gente tem lá a planta que está sendo o produtor, certo? E a gente tem os outros organismos ali que são os consumidores. E notem que a gente tem ali do ladinho uma classificação. Um primeiro, segundo, um terceiro. Por quê? A gente vai definir os consumidores de acordo com o que eles estão usando para se alimentar. Então, analisando essa imagem, a gente tem o quê? A gente tem ali os produtores, que nem eu falei, a planta. Ela está transformando essa energia luminosa em energia química, que vai ser passada para frente nos outros níveis tróficos. Então, quem come os produtores são chamados de consumidores primários, porque eles vão direto na fonte de energia ali, direto nos produtores. Então, o consumidor primário é aquele que se alimenta de algum produtor, seja de uma alga, de uma planta, de uma bactéria fotossintética, ok? E os consumidores secundários é aquele organismo que vai se alimentar de um consumidor primário. Então, nesse exemplo,
a gente tem o sapo que está se alimentando do grilo. E o grilo comeu lá a planta, certo? Então, o grilo é o consumidor primário, porque ele comeu o produtor. Quem comeu ele, por consequência, é um consumidor secundário. Quem comeu o sapo vai ser um consumidor terciário, que é o caso ali da cobra. E quem comer a cobra vai ser um consumidor quaternário. E por aí adiante, ok? Só que essa cadeia, ela não vai se alongar muito, ok? E eu vou explicar ali para frente por que ela não se alonga muito. Porque a energia, uma hora vai acabar, certo? Então, a gente não vai ter uma cadeia muito longa. E se vocês olharem, todos esses organismos, no final das contas, vão ser decompostos por fungos ou bactérias, ok? Então, uma coisa importante da gente analisar quando a gente está vendo uma cadeia ou uma teia é a ponta dessa flecha. A ponta da flecha sempre está indicando quem vai se alimentar de você, ok? Então, veja que a pontinha da flecha da planta está apontada para o grilo. Porque esse gafanhoto ali, perdão, é quem vai se alimentar da planta. E a seta que sai do gafanhoto está apontada para o sapo, porque é o sapo que vai se alimentar do gafanhoto. Então, isso é uma coisa muito importante também da gente analisar quando a gente vê uma cadeia alimentar. Ver a pontinha da flecha. Então, a ponta da flecha indica quem vai comer aquilo, ok? Então, reparem, a ponta da flecha que sai da planta tá ali no gafanhoto, ok? A ponta da flecha que sai do gafanhoto tá apontada para o sapo. E a do sapo para a cobra e a da cobra ali para o gavião, ok? E todos eles estão apontados ali para os decompositores, porque é o destino final de todo ser vivo é ser decomposto, ok? Então, sempre analisar aonde está essa pontinha ali da flecha para entender qual que é o caminho que a energia está seguindo, ok? E vamos entender melhor, então, por que eu falei lá para vocês que a cadeia não é muito longa? Por que eu não tenho um consumidor lá decanário, que é gigante, certo? Porque à medida que a gente avança no nível trófico, a gente vai ter a perca de energia. Então, veja lá, a gente tem os organismos produtores, no caso ali a gente está mostrando as plantas, elas vão converter essa energia que vem do sol, que é uma energia luminosa, em uma energia química que pode ser utilizada pelos seres vivos. Então, essa energia química dos produtores, uma parte dela vai passar para o próximo nível, que são os consumidores primários, ok? Então, a gente vê o quê? Que a cada nível que a gente está subindo nessa cadeia alimentar, a gente tem a energia sendo perdida ali, principalmente na forma de calor, ok? Então, a cada nível que eu subo na minha cadeia alimentar, eu estou perdendo energia na forma de calor. Então, a gente vê ali que no começo eu tinha 20.000 quilos caloria de biomassa, depois passou para 2.000, para 200, para 20 e para 2 quilocaloria. Então, quanto mais em cima dessa cadeia alimentar, ou seja, lá nos consumidores quaternários, que está mostrando ali o caso do gavião, ele recebe muito pouca energia, justamente porque nos outros níveis essa energia foi se perdendo na forma de calor, ok? Tem outras formas dessa energia ir se perdendo? Sim, tem outras formas. A principal é essa que eu falei, que ela vai se dissipar na forma de calor ali, mas também o organismo usa parte da energia que ele obtém para os processos vitais, certo? Então ele precisa usar um pouco da energia que ele obteve para se manter vivo, uma parte sai pelo calor, e se ele servir de alimento para alguém, essa energia que sobrou ali é que vai ser usada por quem consumiu ele, ok? Então,
Aula que vem vocês vão entender melhor essa parte também, porque vai ser trabalhada a questão de pirâmides ecológicas, para compreender melhor essa questão da energia, ok? E aqui eu vou reforçar para vocês uma coisa que é muito importante, que é a questão da gente diferenciar matéria e energia, ok? O fluxo da energia, ele é unidirecional. Então, ele só vai seguir um caminho. Então, dos produtores até o último consumidor ali, a gente vai ter um fluxo único de energia. Ele não volta, ok? Porque justamente a energia vai se perdendo a cada nível que ela passa. Então, ela não é reciclada, ela só vai, ok? Ela é unidirecional. É diferente de quando a gente fala de matéria. E por matéria, a gente tem que entender os compostos que estão formando ali o corpo desses seres vivos e que vão ser utilizados para diversas funções para aquele organismo que se alimentar deles, ok? Então a matéria ela é constantemente reciclada, principalmente pelos decompositores. Então a gente tem que pensar o quê? A gente é formado, vamos supor, de proteínas, certo? Então a gente tem uma grande quantidade de proteínas no nosso corpo. Quando a gente morre e vai começar por esse processo de decomposição, esse nitrogênio que faz parte ali das proteínas, ele vai ser reutilizado por outros organismos para formar novas proteínas, ok? Da mesma forma, vamos ver um exemplo prático da gente. Quando você vai ali numa churrascaria ou quando você come um queijo, qualquer composto que tenha proteína, se você está se alimentando daquilo, você vai reutilizar os aminoácidos que tem naquela proteína para você fazer novas proteínas. Então tem uma reciclagem de matéria, ok? É diferente dessa questão de energia, ok? A energia ela só vai. Agora a matéria ela está constantemente sendo reutilizada, porque uma vez que você morre, você vai ser decomposto e aquilo que ficou, vamos supor, ali no solo, resultado da tua decomposição, as plantas vão usar para elas, para diversas funções. E depois que isso foi incorporado nelas, elas podem passar isso para os consumidores primários e tudo recomeça. Então a matéria, ela é cíclica, ok? Ela vai e vem, vai e vem. É diferente da energia que só vai, ok? Quanto mais alto na cadeia alimentar você tá, menos energia chega para você. E isso também, claro, além da diferença de tamanho dos organismos, explica, por exemplo, por que quem está lá no topo da cadeia precisa comer mais. Porque como ele está lá no topo da cadeia, o que chega de energia para ele é muito pouco. Então ele tem que consumir mais para conseguir ter energia suficiente, ok? Como eu falei, além do tamanho desses animais, claro, tem essa questão da energia. Quanto mais alto na cadeia, você tende a comer mais, porque a quantidade de energia que chega para você é muito baixa. Então você tem que compensar isso, ok? E qual que é a importância da gente entender essas cadeias alimentares? Elas são extremamente importantes porque o equilíbrio do ecossistema depende delas. Para tudo funcionar como tem que funcionar e a ciclagem de matéria continuar existindo tudo bonitinho, a gente precisa manter esse equilíbrio das cadeias. Aqui vou mostrar um exemplo para vocês. Pensa que a gente tem essa cadeia ali bem simples, certo? Aí a gente tem ali uma população de capim, que são os produtores, certo? Uma população de coelhos que vai comer esse capim. Esses coelhinhos, então, eles são consumidores primários. E a gente tem ali um consumidor secundário, que seria a cobra, certo? Que está se alimentando desses coelhos. Então, nessa situação, tá tranquilo. Eles estão equilibrados e a cadeia está funcionando e o ecossistema está beleza. Agora, vamos pensar que essa cobra tem ali uma ornamentação linda da pele e o ser humano começa a explorar muito isso e matar muito, a um ponto que a gente quase extingue essa cobra.
eu não tenho mais essa cobra no ambiente. Então sobra o quê? A população de capim e os coelhinhos. Se eu não tenho alguém para comer os coelhos, coelho é uma coisa que se reproduz loucamente. Então, a população dos coelhos vai lá em cima. Então, eu tenho muito coelho, porque eu não tenho cobras para se alimentar desses coelhos e diminuir a população. Eu não tenho alguém que está controlando o tamanho da população dos coelhos. Então, eles estão se reproduzindo, comendo um monte de capim. Só que o que acontece? Como eles estão comendo muito capim, o capim não vai dar conta de se reproduzir também e vai diminuindo a população de capim. Até que vai chegar um ponto em que os coelhos vão comer tanto capim que não vai mais ter capim também. Então os coelhos acabaram lá com o alimento deles, porque eles estão numa população muito grande. E uma vez que o capim diminui, vai aumentar a competição ali entre os indivíduos daquela população por alimento, que vai gerar a diminuição ou até mesmo também a extinção dessa população de coelhos. Ok? Então, lá no comecinho a gente tirou só a cobra e isso levou a um desequilíbrio total em que a gente pode ter a extinção desses organismos ali da cadeia, ok? Porque é aquela velha frase clichê: todo mundo tem o seu lugar no ambiente, todo mundo precisa estar ali certinho onde está para que tudo funcione direitinho, ok? Ninguém é mais importante que ninguém. Um que eu tire, tudo desanda, ok? Então é muito importante a gente estudar e entender as cadeias para que não aconteça esse tipo de coisa. E a gente falou até agora só de cadeia. Mas o que é uma teia alimentar? Uma teia alimentar, ela é uma representação mais complexa do que a cadeia. Por quê? Quando eu estou falando de cadeia, eu estou simplificando ali para um organismo em cada nível. Bem bonitinho. Agora, quando eu falo de uma teia, é como o próprio nome sugere, é um emaranhado de coisas. Nesse caso, um emaranhado de relações, em que um mesmo organismo ele pode estar em posições diferentes. Como assim? Vamos analisar essa puma aqui, ó. Toda bela, toda formosa, certo? Ela tem ali duas opções de alimentação, ou o esquilinho ou aquela sabiá. Só que dependendo do que a puma coma, ela é classificada diferente. Por quê? O esquilinho, ele é um consumidor primário, certo? Ele está se alimentando diretamente ali do produtor, que é aquela planta. Então, quem come o consumidor primário é um consumidor secundário. Então, a puma, ela é uma consumidora secundária se eu analiso a relação dela com o esquilo e a planta. Agora, se eu analiso a relação que a puma tem quando ela se alimenta da sabiá, ela se torna uma consumidora terciária. Porque se a gente seguir ali o fluxo, a gente vai ter o quê? Quem se alimenta do produtor é o gafanhoto. Então, o gafanhoto, ele é o produtor, ele é o consumidor primário. Quem se alimenta dele é a sabiá. Portanto, a sabiá é a consumidora secundária. E quem se alimenta da sabiá, que seria o puma ali, então o puma é o consumidor terciário nesse caso, ok? Então a gente acaba tendo ali posições diferentes para o puma, dependendo do que você está analisando na teia, ok? É justamente porque a gente tem. Então, se a gente for resumir o que seria uma teia, ela é o conjunto de diferentes cadeias, ok? Então a gente tem uma cadeia alimentar que segue o fluxo de planta, esquilo, puma, e outra cadeia que segue o fluxo planta, gafanhoto, sabiá e puma, ok? Então, a gente vê várias relações ali, em que um organismo ele participa de diferentes relações, ok? Então ali a gente vê o quê? Que o gafanhoto não só é o alimento da sabiá, mas como também é do sapo.
ok? Então, é justamente isso, você integrar o maior número de relações que existe ali no ecossistema. E isso é o mais próximo da realidade que a gente tem, ok? A gente trabalha com cadeias para facilitar o entendimento, mas na prática mesmo, na natureza, o que a gente tem ali são teias, ok? Porque o mesmo organismo ele está interagindo com diferentes outros organismos, ok? Então, num determinado agrupamento, ele é um consumidor primário, no outro ele é secundário, ele pode ser terciário, ok? Então, ali vai depender de que você está analisando, tudo bem? E só para a gente finalizar, então, a gente tem aí a questão dos decompositores. Então, como eu falei, eles são responsáveis pela reciclagem da matéria, ok? Então, tudo aquilo que morreu vai passar por eles, eles vão decompor e liberar no ambiente ali esses compostos orgânicos que podem ser utilizados pelas plantas, que vão ser então incorporadas aos seus corpos. Quem comer a planta vai pegar essa matéria e vai passar para os outros níveis das cadeias e teias, ok? Então, os decompositores, eles ocupam todos os níveis tróficos, com exceção do nível de produtor. Por quê? Porque um consumidor primário vai ser decomposto, porque um produtor um dia vai ser decomposto, ok? Então, os decompositores, eles vão estar ali atuando sobre os outros níveis, justamente porque tudo aquilo que morre vai ser decomposto por eles, ok? Então, eles são ali o destino final dos organismos. São de extrema importância, principalmente por quê? Porque daí eles não deixam a matéria orgânica morta se acumular, senão o mundo ia ser um empilhamento de cadáveres, de coisas mortas, e aquilo ali nunca ia ter fim. E impossibilitar a vida, ok? A gente precisa desses fungos, dessas bactérias, para decompor essa matéria orgânica e ajudar nessa reciclagem dela, ok? Então, com isso, a gente fecha essa aula de teias e cadeias, ok? Como eu falei lá no comecinho da aula, qualquer dúvidas que vocês tenham, podem mandar um e-mail lá para mim, tudo bem? Que diariamente eu tô vendo meu e-mail, pode ser que eu responda mais rápido ou às vezes demora um pouquinho, mas todo dia eu olho meu e-mail, então sempre que possível eu vou estar respondendo vocês, tudo bem? Aproveitem também para deixar comentários sobre a aula, se vocês quiserem, porque o objetivo aqui sempre é vocês. Então, se não tá legal, se tá muito rápido, se vocês acharam que faltou explicar alguma coisa melhor, eu sou totalmente aberto a críticas, então podem mandar, gente, tudo bem? O professor tá aqui para isso, para ajudar vocês no que for possível, tá bom? Então, um grande abraço aí e até a nossa próxima aula, ok? Fui, gente!